Se você tem 50 mil reais, quanto será que isso pode render por mês na renda fixa hoje? Será que dá para viver de renda só disso? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quanto rendem 50 mil reais em diferentes investimentos de renda fixa e também os erros que você não pode cometer se quiser aproveitar bem esse dinheiro. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e hoje você vai ver efetivamente o quanto você pode ganhar ao investir 50 mil reais em diversos produtos da renda fixa. Mas antes, é importante você entender que estamos vivendo um cenário muito único da nossa história. A taxa Selic está em 15% e a última vez que isso aconteceu foi em meados de 2006. E você pode estar observando agora na sua tela um gráfico histórico da taxa Selic desde 2000. Então veja que lá em 2006, aproximadamente, a Selic bateu esse patamar de 16% e desde então, o maior patamar, com exceção da data de hoje, onde a Selic está em 15%, ficou por volta dos 13%, 14%. Então o ganho que você pode ter hoje na renda fixa é muito acima da média. Além disso, na renda fixa no geral, existem inúmeros produtos aos quais você pode investir o seu dinheiro. Então você pode investir no Tesouro Direto, onde dentro dele você tem 5 diferentes opções: Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa+, onde em todos eles você vai estar emprestando o seu dinheiro para o governo. Você pode investir num CDB, onde você vai estar emprestando para um banco. Você pode investir num LCI ou num LCA, onde você vai estar emprestando para o banco, que por sua vez vai emprestar para negócios do setor imobiliário, no caso do LCI, e no caso do LCA, você empresta para o banco, que vai emprestar para o agronegócio. Ou também você pode investir até mesmo numa debenture, onde você vai estar emprestando o seu dinheiro para uma empresa. Então existem enormes diferenças entre os diferentes tipos de renda fixa, mas também existem micro diferenças, envolvendo o tipo de taxa, envolvendo a liquidez, envolvendo também o prazo de vencimento. Então é importante que você não olhe só para a rentabilidade daquela aplicação, mas também você olhe para as micro características daquele investimento. E vamos começar falando a respeito do investimento mais seguro do Brasil, e eu estou falando do Tesouro Selic, onde você empresta o seu dinheiro para o governo, você vai conseguir ter rentabilidade diária, então todo dia o seu dinheiro vai render, e você também tem liquidez diária para resgatar no momento que você quiser, antes do vencimento. E cabe destacar que tanto o Tesouro Selic quanto o Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, e também os CDBs, eles possuem um imposto de renda retido na fonte, onde a partir do momento que você resgatar a sua aplicação, o imposto vai ficar retido de maneira automática com base nessa tabela que você está vendo agora na sua tela. Então, se você deixar a sua aplicação por um prazo de até 180 dias, ou seja, você resgatar antes disso, o imposto será de 22,5% sobre os juros. Se o prazo for de 181 a 360 dias, o imposto é de 20%, de 361 a 720 dias, o imposto é de 17,5%, por fim, se o prazo for acima dos 720 dias, o imposto será de 15% sobre os juros. Então, por definição, o ideal é você deixar o seu dinheiro naquela aplicação pelo maior tempo possível, porque assim você vai pagar menos imposto. E vamos olhar agora, dentro do site do Tesouro Direto, duas opções do Tesouro Selic. O Tesouro Selic 2028, onde você tem um investimento mínimo de apenas R$ 173,00 e o rendimento será de Selic mais 0,05% ao ano. A outra opção é o Tesouro Selic 2031, que é uma opção melhor justamente porque o prazo de vencimento é mais longo e, portanto, você vai postergar o pagamento de imposto. O investimento mínimo é de R$ 172,94 e a rentabilidade é de Selic mais 0,1%. E no cenário atual, onde a Selic está em 15% ao ano, ao investir 50 mil reais, você vai ter um retorno líquido anual de 12,75%, já descontando a alíquota mínima de imposto, que é de 15%. E após um ano, com esse rendimento líquido, você vai ter um patrimônio de R$ 56.375, o que vai gerar para você uma renda mensal média de R$ 531,25. Mas como eu mencionei no início do vídeo, a Selic atual está muito acima da média e, portanto, é importante olhar também para a média, porque se você investir o seu dinheiro no Tesouro Selic 2031 e no meio do caminho a Selic cair, a rentabilidade da sua aplicação também vai acabar caindo. E a gente pode estar observando agora o histórico da Selic entre janeiro de 2010 a janeiro de 2025. Onde, nesse período, o rendimento total da Selic foi de 286%. Considerando esse período de 15 anos e a rentabilidade total, nós temos uma rentabilidade anual média de 9,43%. E considerando 50 mil reais investidos, com essa nova taxa média, descontando o imposto, nós temos um ganho anual de 8,02%. Nesse cenário,
R$50 mil vão se transformar em 54 mil, o que vai gerar para você uma renda mensal de R$333,98. Próximo investimento é o investimento num CDB de banco médio ou de um banco pequeno. Mas antes, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro dos próximos vídeos. Agora sim, falando em relação aos CDBs de bancos médios, que vão acabar sendo muito mais diversos do que no caso do Tesouro Selic, porque existem aplicações que oferecem para você rentabilidade diária, outras aplicações que oferecem rentabilidade só no vencimento. Existem aplicações em CDBs que oferecem liquidez diária, ou seja, você pode resgatar quando você quiser, e outras aplicações, liquidez só no vencimento, então o seu dinheiro vai ficar preso, e é importante que você, investidor, avalie caso a caso para investir o seu dinheiro na aplicação que mais se encaixa no seu objetivo. Para trazer um exemplo prático, vamos pegar o caso do CDB do Banco Sofisa, onde o investimento mínimo é de apenas R$1, essa aplicação possui liquidez diária, o vencimento é em 1.080 dias e a rentabilidade é de 110% do CDI. No cenário atual, 110% do CDI vai gerar um ganho bruto para você de 16,39% ao ano e, tirando o imposto de renda, o ganho líquido será de 13,93% ao ano. Sendo assim, ao investir R$50 mil, você vai ter após um ano R$56.965, o que vai gerar para você uma renda mensal de R$580. E agora olhando para a média histórica, entre janeiro de 2010 a janeiro de 2025, o CDI rendeu no total 284%, e dentro desse período de 15 anos, representa uma média anual de 9,39%. Considerando essa aplicação, que renda 110% do CDI com essa média histórica do CDI, o ganho que você vai ter será de 10,33% ao ano de forma bruta, o que de forma líquida, descontando o imposto, será de 8,78% ao ano. Ao investir 50 mil, com essa taxa líquida, você vai ter após um ano R$54.390, o que vai gerar para você uma renda mensal de R$365. Então veja que o ganho que você pode ter potencialmente ao investir num CDB de banco médio é um pouco maior do que o ganho que você pode ter no Tesouro Selic, porque também o CDB de banco médio é mais arriscado. Afinal de contas, o risco é muito maior de você emprestar o seu dinheiro para o Banco Sofisa em comparação a emprestar esse dinheiro para o governo. E saiba também que existe uma forma muito fácil de você conseguir crescer ainda mais esse potencial de retorno a longo prazo, mas isso eu vou deixar para falar no final. Próximo tipo de investimento que existe são os LCIs, onde você vai emprestar para o banco, que por sua vez vai emprestar para empresas do agronegócio, no caso do LCA, e para empresas do setor imobiliário, no caso do LCI. E assim como eu falei no caso dos CDBs, os LCIs e LCAs são muito variados. Então existem títulos onde você vai ter rentabilidade diária e outros só no vencimento, e títulos onde você vai ter liquidez diária e outros liquidez apenas do vencimento. Mas uma característica comum entre todos os LCIs e todos os LCAs é que ambos são isentos de imposto de renda. Então, quando você resgatar a sua aplicação, nenhum imposto será retido na fonte. Mas a consequência natural de serem aplicações isentas de imposto de renda é que a rentabilidade bruta aparente tende a ser menor. E você pode estar observando agora um exemplo prático disso, onde eu trago para vocês um LCA do banco BTG Pactual que está sendo negociado dentro da plataforma da Necton. É um investimento com liquidez diária, a aplicação mínima é de R$1.000 e o vencimento é em 365 dias. E por fim, a rentabilidade, que é o mais importante para esse caso, é de 92% do CDI. Então veja que numericamente, o ganho que você vai ter é muito menor do que, por exemplo, o CDB que eu te apresentei do Banco Sofisa. Só que tem que ser levado em conta também que essa aplicação do LCA não tem nenhum imposto. E considerando essa aplicação que rende 92% do CDI, o que vai gerar para você um ganho líquido de 13,71 ao ano, ao investir R$50 mil após um ano, você vai ter um patrimônio de 56.854, o que vai gerar para você uma renda mensal de R$571. Agora, considerando a média histórica do CDI, o ganho líquido que você vai ter será de 8,73 ao ano, e ao investir R$50 mil, você vai ter após um ano 54.366, o que vai gerar para você uma renda mensal de R$363. Próxima aplicação é o Tesouro Pré-Fixado, que faz parte da plataforma do Tesouro Direto, mas tem algumas diferenças, e a principal é que a rentabilidade é só no vencimento. Então, se você pegar um título de médio prazo ou de longo prazo, independente disso, você vai ter que deixar o seu dinheiro preso até lá para ter efetivamente aquele ganho. Eu trago para vocês algumas possibilidades presentes hoje no Tesouro Pré-Fixado, como por exemplo o Tesouro Pré-Fixado 2032, que tem uma rentabilidade anual de 13,5 ao ano,
mas o seu dinheiro vai ter que ficar lá até o dia 1 de janeiro de 2032. Se você investiu seu dinheiro nessa aplicação, o ganho líquido que você terá será de 11,48 ao ano, e ao investir R$50 mil, após um ano, você terá 55.737, o que vai gerar para você uma renda mensal de R$478. E a grande vantagem dessa aplicação, em relação a todas as outras que eu te apresentei até agora, é que independente da variação da taxa Selic, você vai ter essa rentabilidade de 13,5 ao ano até aquela data. E a próxima aplicação que eu trago para vocês é o Tesouro IPCA+. Assim como no caso do Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA+, só traz para você a rentabilidade no vencimento. Então, se você resgatar no meio do caminho, você vai acabar não tendo absolutamente nenhum ganho da rentabilidade contratada e mais, pode ser que você perca dinheiro, porque quando você compra um título do Tesouro Direto, você está comprando do governo, mas quando você vende, você está vendendo para uma outra pessoa, e dependendo da taxa que você tiver naquele seu título, e dependendo também das novas taxas emitidas pelo governo, você também pode ter esse prejuízo. No caso do Tesouro IPCA+, especificamente falando, você vai ter uma rentabilidade garantida acima da inflação, justamente por conta da natureza desse título. E você pode estar observando alguns exemplos presentes hoje no site do Tesouro Direto, como, por exemplo, o Tesouro IPCA+ 2050, onde o investimento mínimo é de apenas R$ 8,60 e a rentabilidade prometida é de IPCA mais 6,95 ao ano, com um vencimento para o dia 15 de 8 de 2050. Então, se a inflação for de 4% ao ano, 6% ou 10% ao ano, você vai ter de forma garantida um ganho acima dela. E quanto você vai ter de ganho ao fazer esse investimento? Primeiramente, temos que ver a média histórica do IPCA para determinar a possibilidade de retorno que você vai ter. Então, entre janeiro de 2010 a janeiro de 2025, o IPCA no total foi de 135%, o equivalente, dentro desse período de 15 anos, de 5,88%. E considerando que você vai ter um ganho de IPCA, que é o 5,88%, mais 6,95% ao ano, e tirando o imposto de renda, você vai ter um ganho líquido de 11,25%, o que vai fazer com que R$50 mil se transformem em 55.627, o que vai possibilitar para você uma renda mensal de R$468. E até esse momento do vídeo, você pode estar um pouco confuso sobre qual aplicação de renda fixa escolher. Tesouro Selic, CDB de banco pequeno ou banco médio, LCI, LCA, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, e realmente é um tanto quanto confuso quando você não tem um método claro para investir o seu dinheiro dentro da renda fixa. É importante que você tenha um direcionamento, um método objetivo para você determinar o quanto você deve investir em cada um desses títulos de acordo com o seu objetivo e também de acordo com o seu perfil de risco. E se você quer ter ajuda para saber como fazer isso da melhor forma, você pode aprender comigo dentro do webinário da renda fixa por apenas R$ 37. E para você ter acesso a mais informações e poder fazer a sua inscrição, basta você escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela ou clicar no primeiro link presente na descrição. Agora chegou o momento de eu falar daquilo que eu prometi alguns minutos atrás. Como que você pode potencializar esse ganho ao investir na renda fixa para aumentar essa renda mensal de 300, 400, 500 reais por mês para valores muito maiores. O primeiro passo é entender que com 50 mil reais você não consegue se aposentar e não importa o tipo de aplicação que você faz, não tem como você viver de renda só com 50 mil reais investidos, porque não dá para você pagar todas as suas contas só com 300, 400, 500 reais por mês. Dito isso, existem dois passos muito importantes a serem seguidos para você conseguir crescer essa renda mensal. O primeiro passo é você reinvestir esse valor que você receber. Então, quando pingar na sua conta 300, 400, 500 reais ao investir no pré-fixado, IPCA+, Tesouro Selic, num CDB ou num LCI ou LCA, você precisa pegar esse dinheiro e reinvestir em um outro tipo de aplicação, podendo ser aquele mesmo investimento que você já fez ou um outro tipo de investimento que vai oferecer para você um maior potencial de retorno, porque no longo prazo, o que faz o seu patrimônio crescer é você simplesmente reinvestir o dinheiro que você ganhou naquela aplicação inicial e colocar mais dinheiro vinda da sua renda, vinda da sua poupança mensal. Então é só dessa forma que você consegue crescer o seu patrimônio. E a segunda regra muito importante é você diversificar o seu patrimônio também em uma outra classe de ativos, que é a classe da renda variável, que essa sim consegue oferecer para você a longo prazo um potencial de retorno muito maior do que a renda fixa. Pega, por exemplo, a estratégia que eu aplico hoje na minha carteira de investimentos. É uma estratégia testada e comprovada historicamente, que entre janeiro de 2013 a julho de 2025 gerou uma rentabilidade mensal aqui no Brasil de 26,1% ao ano
enquanto o Ibovespa rendeu 6,8% e a renda fixa 9,4%. E essa não é só uma rentabilidade do mundo da fantasia, é uma rentabilidade real. A minha carteira de investimentos nos últimos 5 anos, aplicando esse método, rendeu 111%, enquanto o Ibovespa rendeu 48% e a renda fixa 63% no mesmo período. Então, resumidamente, para que você consiga crescer a renda mensal vinda dos seus investimentos, basta você reinvestir aquela renda mensal ao longo dos anos para que o efeito bola de neve se concretize e também basta você diversificar o seu patrimônio em outras classes de ativos, como por exemplo o mercado de ações, que oferecem para você uma rentabilidade a longo prazo muito maior. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.